O dia era de festa. Helena tinha vestido uma roupa especial e aguardava ansiosamente pela comemoração do aniversário. Eu andava na brincadeira com a minha colega. Mais tarde a minha colega tinha que ir embora para casa. Como ela era mais nova e ela tinha a corda que era dela, eu peguei na corda e liei-a no meu volante e ia levar a menina a casa. Estrada fora, Helena teve uma espécie de aviso. A corda prendeu-se no pedal, mas consegui travar. Senti um sentimento diferente, algo que me dizia a pensar vou, não vou, mas eu fui mais teimosa, segui caminho, voltou a acontecer, foi ali na curva, só que na curva não consegui controlar a bicicleta e acabei por cair. Helena caiu de uma altura de 3,5 metros e sofreu vários ferimentos graves. Não se podia pôr a pé, porque ela tinha isto, o joelho todo torto, a mão também. A mão estava virada, estava partida, o pulso. Eu peguei nela, estava cheia de sangue, não via, só via que tinha isto esgaçado, tinha assim por cima, levou aqui pontos, e tinha assim isto aberto, via-se os ossos de dentro, e assim mesmo ela estava muito. E estava cheia de sangue, mas eu nem a lavei nem nada. Eu não entrei para dentro de casa nem nada, a gente entrou logo para dentro do carro. Lembro-me da viagem até à Régua, mas não em muitos pormenores. Lembro-me de só dizer à minha mãe, mãe, eu tenho sono. E a minha mãe dizia-me, não adormeças, acorda, abanava-me, abria-me os olhos. Foi com muita coragem que Helena enfrentou os tratamentos e os diagnósticos dos médicos. Tu não vais conseguir voltar a andar, o teu pulso, esta mão vai crescer e esta não. Ou seja, eles davam poucas esperanças. E dizer isto a uma criança de 9 anos é complicado. Mas não chorei, nunca chorei. Só houve um momento em que eu chorei. Foi quando tinha que ir à casa de banho, lá no hospital, e quando a porta se abriu, tinha um espelho à frente. Quando eu vi o meu rosto no espelho, foi aí que eu chorei. As lágrimas caíram. A Helena está aqui comigo. Boa tarde, Helena. Não chorou quando lhe disseram que não ia voltar a andar? Não. Simplesmente era eu que ainda tocava nos meus pais e dava-lhes força. Vai passar. Não faz mal, mãe, não faz mal. Ficou muito preocupada com os seus pais? Fiquei, porque eram eles que manifestavam a dor, eram eles que choravam, eram eles que reagiam. Eu engolia tudo. Helena, com 9 anos era tão pequenina. Pois era. Mas os médicos diziam as coisas, mas eu tinha que... Não sei, aprendi nesses momentos a ser forte, a ser adulta. Não aquela, Helena, não vais voltar a andar e sei lá, fazer um berreiro, começar a chorar. Não fiz, engolia tudo. Vou ser forte. Mas lembra-se muito bem de tudo aquilo que aconteceu? Lembro. Só não me lembro da viagem, lembro-me de uma parte, a viagem até à Régua, e depois da viagem da ambulância da Régua até a Vila Real, não me lembro. E lembra-se de ter perdido, perdido força, não é? Perdi. E a Helena fala numa calma que sentiu. Sim, uma calma que até hoje não consigo descrever. Foi uma calma como se eu estivesse num paraíso. Eu ia no colo da minha mãe, no carro, só dizia, mãe, eu quero dormir. Porque perdeu muito sangue, não é? Porque estava a perder muito sangue. Mãe, eu quero dormir. E só com vontade de fechar os olhos. Minha mãe, não adormeças, não me adormeças. Portanto, a sua mãe teve essa preocupação de a manter consciente. Sim. Mas senti mesmo que estava a perder os sentidos. E tinha dores, Helena? Não tinha dores. Ainda estava quinto, chamado quinto do acidente, não tinha dores. Simplesmente uma tranquilidade, como se nada tivesse acontecido, como se estivesse num paraíso. Portanto, nessa altura não ficou com medo, não é essa a sensação que tem desses primeiros momentos depois do acidente? Não. Nem parecia que nem me tinha acontecido nada, francamente.
Mas depois no hospital os procedimentos, de um lado para o outro, fazer exames e para o cirurgião e tudo, eu ia na tranquilidade, parecia que nada me estava a afetar. Mas estava realmente muito afetada, porque nós percebemos ali pela descrição da sua mãe, o pulso que ficou muito afetado, a zona das virilhas, o seu rosto ficou muito desfigurado. Isso foi uma coisa que a marcou muito. Foi a única vez quando eu chorei. Foi quando percebeu-se? Me apercebi, porque os médicos diziam, tu não vais conseguir, não vais voltar a andar, uma mão vai crescer, a outra não. Como é que lhe disseram que não ia conseguir voltar a andar? Diziam-me assim. Assim? Assim. E a Helena diz que chegou a ouvir dizerem que a Helena não ia escapar? Ouvi. Ouviu essas palavras? Ouvi. O que é que isso provocou em si? Seja o que Deus quiser, foi o que tiver que ser, é. Portanto, ficou com mazelas que a obrigaram a estar muito tempo no hospital. Foi. Como é que foi o seu comportamento nessa altura? Nessa altura... A sua mãe pode ficar lá no hospital? Pode acompanhá-la? Pode acompanhar. Ela ficava às noites comigo, dormia no sofá, até que eu tive que trocar com ela, porque depois comecei a ter as dores, não conseguia dormir na cama, até tive que trocar, ir eu para o sofá-cama e ela ir para a cama, mas a minha mãe acompanhou-me em todo o procedimento. Mas foi os médicos, alguns a dar apoio, principalmente o cirurgião. Tu, quando tiveres 20 e tal anos, tu vais fazer uma cirurgia, vais tirar isso, é a única coisa que vais ficar, tu vais ficar ótima, tu saiu do totoloto, eram as palavras do médico. Sair do totoloto no sentido que tinha sobrevivido àquele acidente. Exatamente. O que é que ficou afetado em si para os médicos dizerem que não ia voltar a andar? Portanto, quando caiu na bicicleta, estava agarrada à bicicleta. Portanto, o impacto da queda foi na zona das virilhas. O banco virou e as virilhas ficaram todas negras. Na altura eu até fiz exames e não acusou nada. Não acusou nada. Só passado 2 anos é que se veio a manifestar o que realmente... Que ainda hoje tenho e ainda hoje acompanho, que é a proteção do osso. O fémur estava, passado 2 anos comecei a mancar. Mas antes de começar a mancar, quando lhe disseram que não ia voltar a andar, não andou durante uma série de tempo? Mesmo? Não andou. Tinha o joelho fraturado, partido, e o pulso também. Os médicos diziam, não vais voltar a andar, e diziam-me assim, e eu nem fazia perguntas. Não fazia perguntas do porquê. Portanto, era uma coisa assente? Era. Que isso ia acontecer? Nem estava a fazer fisioterapia, nem tratamentos para conseguir voltar a andar, porque a ideia dos médicos era o que tinha ficado danificado, afetado, era muito grave. E há um dia em que a Helena anda de repente, sem ninguém estar à espera. É uma parte que eu não gosto muito de contar, porque há quem acredite e há quem não acredite. Porque eu não vou falar na palavra milagre, porque a palavra milagre é muito forte. Mas foi no dia que a minha mãe contou, só que não apareceu na reportagem, eu fiquei com a boca toda danificada, eu não podia comer, não podia mastigar. Sempre com líquidos? Sempre com líquidos. E por acaso ela estava-me a preparar uma papa Cerelac. Estava a ferver a água, de repente ela deixou cair e queimou o seu braço direito. Eu estava acamada, não é? Eu estava na cama, não conseguia andar e senti um rebuliço na cozinha. Ouvi a minha mãe falar, a minha família a falar, e eu perguntava, mãe, o que é que se passou? Mãe, o que é que se passou? E ela, filha, não se passou nada, deixa-te estar, está tudo bem, está tudo bem. Mas eu percebi-me que não. Eu chamava o meu irmão e ele não vinha ter comigo, eu chamava toda a gente, por favor digam-me o que é que se passou, porque já estavam a dizer, nós temos que ir para o centro, nós temos que ir para o centro. Eu sabia que havia uma coisa complicada. Se passava. Não me apercebi do que estava a fazer. Levantei-me da cama, agarrei-me aos móveis, fui pelo corredor,
Eu no corredor, a seguir ao meu quarto, tinha visibilidade para a cozinha. A minha mãe, quando me viu, veio ter comigo. E eu disse, mãe, o que é que se passa? E ela, isso não interessa, tu andaste, tiveste até aqui. E eu, quando me apercebi que tinha chegado ali e que tinha andado, que tinha dado os passos, caí, sem forças. Portanto, inexplicavelmente, a Helena começou a andar só com a preocupação Nem da sua sei, mãe. eu só me apercebi de que tinha andado, que tinha chegado, que tinha dado passos, quando realmente eu estava à beira da minha mãe e ela me... Helena, tu andaste, tu estás aqui, é a única coisa que importa. Isto não tem importância. Então, depois disso ter acontecido, andou logo a seguir? Ou depois teve que ir? Foi uma coisa gradual, não é? Foi gradual. Portanto, fez esse esforço grande naquela altura e depois percebeu-se, eu consigo, e teve dentro de si uma força de vontade que a fazia acreditar que era capaz de voltar a andar? Claro. E tinha sempre força e pensava sempre positivo, que aquilo que os médicos me diziam que não ia acontecer. Porque eu sempre fui uma menina alegre, cheia de força, com sorte, graças a Deus, sempre com o apoio dos pais, e eu pensava, não, isto vai ser só mais uma fase, eu vou ultrapassar isto e vai correr tudo bem. E chega 2 anos depois, portanto, quando tinha 11 anos, começou a coxear da perna, não é? Exatamente. E o que é que lhe disseram nessa altura? O que é que se passava consigo? Nessa altura eu fiz raio-x, fiz taques, vários exames, e disseram-me que a proteção do osso, o fémur, estava danificada. Ou seja, doía-me, tinha as dores e mancava porque o osso estava a roçar um no outro. Ou seja, só se veio a manifestar passado 2 anos. O médico, após ver os exames, pergunta-me, diz-me, tu vais andar de muletas por tempo indeterminado. Porque nunca se sabia quando é que eu ia ficar recuperada. Mas a Helena não quis andar com as muletas? Eu não chorei. Na altura, uma rapariga de 11 anos, na escola, de muletas, porque tinha casos na escola, não é? Que às vezes eles partiam o pé e tudo, eles andavam de muletas e sabia que era complicado. E eu, portanto, dizerem que tinha que andar assim e não lhe dizerem quando é que podia tirar as canadianas, as muletas, para si era complicado. Foi complicado, não chorei também, não chorei. Engoli, em seco, vamos ver, há de ser pouco tempo. Eu assim, há de ser pouco tempo, pai. Era o meu pai que me estava a acompanhar. Vai ser pouco tempo. Portanto, sempre confiante, Helena. Sempre confiante. É uma coisa de si, sempre não é? Sempre forte. É uma coisa que ainda bem que eu sou. E nessas alturas eu dou mais força aos outros do que a mim. Não sei onde é que vou buscar de qualquer modo, por incrível que pareça, a Helena foi progressivamente deixando as canadianas e passado 2 meses, 10 meses, e hoje em dia a Helena diz que sabe que mais tarde ou mais cedo vai ter que fazer uma intervenção cirúrgica. Exatamente. Mas nesse período da sua adolescência, agora com 21 anos, tem conseguido fazer a sua vida normal? Sim. Claro que tenho que ter os cuidados, por exemplo, tive muitos anos sem fazer exercício físico, só podia fazer natação. Hoje em dia tenho os cuidados com os médicos. Não haver muito impacto? Muito impacto, não muita força, não pegar em coisas muito pesadas, por exemplo, andar de bicicleta, não esforçar, não é? Continua a andar de bicicleta? É assim, agora não. Agora mas não. Andou depois do acidente? Andei. Não tive medo, continuei. E na altura, quando saí do hospital, a minha preocupação era a bicicleta. Por incrível que pareça, era a bicicleta. E eu, coitadinha da bicicleta. Não, mas voltei a andar. Mas há uma fase complicada da sua adolescência por causa deste acidente, porque a Helena diz que quando se viu com o rosto desfigurado, ficou muito afetado, que ficou muito chocada com isso. A expressão que a Helena usa é que parecia um monstro, era essa a imagem que tinha de si, ficou muito inchada, ficou muito alterada. E teve essa preocupação tão pequenina, preocupou-se com a sua imagem naquela altura? 9, 10 anos? Eu, na altura, metia-me impressão, eu não pensava muito bem aquilo que as outras pessoas iam achar. Mas depois isso começou a pesar?
A maior parte dos meus anos eu usei franja. Para tapar essa cicatriz que tem na testa? Para tapar. Isso é uma coisa que para si tem um peso muito maior do que para as outras pessoas? E depois as pessoas viam e perguntavam. Então era contar Reviver. a história, era reviver. Porque cada vez que conto esta história, estou a reviver aquele dia. E ela estava tapada, mas eu sabia que ela estava lá. Mas pronto, era sempre uma ajuda, não tinha que contar, não tinha que estar a rever a história. Mas chegou a certas alturas que não me preocupava. Deixei crescer a franja, ainda hoje. No tempo de escola, praticamente usei sempre franja. Só houve uma altura que eu disse: não me interessa aquilo que os outros pensam, não me interessa de contar a história, não tenho que a contar toda. Não me importa. Vou assumir esta cicatriz. Vou assumir. Mas a sua mãe, o que relata é que de facto foi uma cicatriz foi um impacto violentíssimo, ficou com o osso a ver-se. Tem ideia de quantos pontos é que levou na testa? Mais de 50 pontos. Mais de 50. Na altura, os pontos não foram por fora, como normalmente, por exemplo, aqui eu também fiquei com o nariz para... Rasguei, e aqui foi pontos normais. Ainda se nota, mas já aqui na altura foi cozido por dentro, ou seja, os pontos foram apodrecidos por dentro, ou seja, a certa altura os pontos estavam negros, as linhas estavam negras. A cicatrização não correu da melhor maneira? Não, correu, só que olhar para o rosto e ver aquilo negro, de cima a baixo, foi, principalmente nos primeiros anos, notava-se imenso a cicatriz. E ainda hoje, também nota-se, há alturas que se nota mais do que outras. Isso tem a ver, por exemplo, quando eu engordo um bocadinho, a pele estica. Quando eu emagreço mais, fica ali uma cobinha e nota-se ainda mais. Portanto, essa é daquelas situações que, por mais que a Helena tente esquecer-se daquilo que lhe aconteceu e não pensar nisso, cada vez que olha para o espelho está lá toda a sua história, não é? É uma marca. E às vezes fica difícil lidar com isso? É uma marca que fica. Não, mas já lidei, já sofri o que tinha a sofrer. Sofreu muito com isso, Helena? Sofri. Por causa dos outros? Em certas alturas eu achava-me diferente. Andar na rua e ter uma cicatriz, eu notava na cara, no rosto das pessoas, de pena. Oh, coitadinha. Isso é uma sensação horrível. Vinham, As pessoas vinham ter contigo, comigo, o que é que aconteceu? Eu vivo numa vila pequena, a história correu depressa e tudo mais, mas as pessoas perguntavam-me e era complicado. O que é que Achava-me diferente. Esta situação toda fez à sua personalidade? Já pensou nisso? De repente uma menina de 9 anos que ouve até os médicos dizerem: não vais voltar a andar, desta não escapa, quer dizer, como se a Helena não estivesse ali. A Helena registou isso, ouviu isso tudo. Portanto, mais do que uma vez lhe disseram que ia ter dificuldades em andar ou não andar de todo. Imagina que hoje pudesse ser uma pessoa muito diferente daquilo que é, se não tivesse sido este acontecimento. Tenho consciência. Eu hoje digo, e muitas vezes as pessoas chamam-me maluca. Tu és maluca. Porquê? Mas eu digo, ainda bem que aconteceu. Porquê é que diz isso? Porque por todas estas coisas que eu passei, fizeram a pessoa que sou hoje. E tem orgulho de si? Tenho. Gosta de si? Gosto. Isso é ótimo. E Helena, imagino que boa parte daquilo que a Helena é também teve os seus pais presentes, a sua mãe, que falou também na reportagem, eles foram o melhor que podiam ter sido? Foram, não há palavras. Ainda hoje, sempre, e como eles disseram aos colegas da reportagem, é uma menina especial, é a princesa da casa. É bom ser a princesa da casa? É.
são, mas também um lado bom e um lado mau, porque os meus pais, principalmente a minha mãe, é muito mãe galinha. É a preocupação, É a preocupação. Porque eu imagino agora a Helena poder imaginar que uma coisa destas pudesse acontecer com a sua filha. Eu não sei se alguma vez pensou isto, mas é... Eu tenho um irmão mais novo. Então, eu quando o vejo andar de bicicleta, o meu coração cai. Palpita logo, fica aflita, não é? Fica aflita. Mas falando destas, imagino que ele, para o seu irmão, ele olha para si e acha que é linda, nem está a ver a cicatriz e as pessoas que gostam de si não veem. A Helena já teve uma fase em que queria tirar isso, perguntou aos médicos se era possível tirar, falou disso, era uma conversa que tinha ou até tinha vergonha de falar no assunto? Informava-me mais através da internet. Sozinha? Sozinha. Sabia que um dia ia tirar, mas ia aguentando. Até lá também não fui desmazelada. Os médicos, na altura o cirurgião, ele disse, tem os cuidados, chegar cremes e tudo mais. Houve ali uma fase que se notou imenso, mas eu pronto, lá com a franja lá tapava. E depois foi atenuando também com o tempo. E com o tempo começou a desaparecer. De qualquer modo, sabemos que de facto retirar esta marca da testa é um desejo grande da Helena e que podia também ajudá-la a ultrapassar aquele dia daquele acidente. No dia em que fez 9 anos, os custos da operação, estando a Helena desempregada, já deve ter feito contas, não é a melhor altura, mas se pudesse era isso que faria? Ia tomar logo essa decisão? Sim. Se tivesse tudo estabilizado, os meus pais bem, os meus irmãos bem, sim, era. Eles primeiro e depois a Helena? Claro, claro. Ora, Helena, eu convidava a conhecer alguém que talvez possa ajudá-la. Está aqui o Dr. Biscaia Fraga, que pode entrar. Olá, seja bem-vindo. Ora, muito boa tarde, Dr. Biscaia Fraga. Olhando assim aqui para a Helena, já lhe apareceram casos assim deste género? Sim, muitos casos parecidos, semelhantes, alguns muito diferentes, mas sim, tem aparecido. É uma situação muito frequente, esta situação. Embora fruto ao tipo de acidente que hoje em dia há, tem sido menos frequente. Isto é, até há 20 anos, o estilhaço dos para-brisas, a queda de bicicleta, os pequenos ferimentos na rua eram muitíssimo frequentes. E isto tem solução a fazer a solução é melhora substancialmente. Isto é, a cirurgia plástica ainda não tem uma borracha mágica para apagar totalmente, mas tem uma melhoria substancial. Tem alguma coisa para dizer à Helena, Dr. Biscaia Fraga? Que já sei que está muito motivada. Pronto, ela tem 3 cicatrizes, na minha opinião. Tem uma cicatriz física, tem uma cicatriz psicológica e uma cicatriz emocional. Ela, sempre que vê a cicatriz, referencia aquele dia e toda a situação. Portanto, há ali uma cicatriz também psicológica, emocional, social, que é importante. O grande objetivo é, de facto, melhorar a situação. Portanto, tem uma cicatriz irregular neste momento, embora o trabalho que foi feito cirurgicamente está bem feito. Portanto, ela esteve em boas mãos quando foi entregue naquela altura. E para o Hospital Distrital é um trabalho que foi bem conseguido. Dr. Biscaia Fraga, está disposto a melhorar o aspecto da cicatriz da Helena? Agora depende da motivação desta jovem. Se ela estiver disposta, claro. Helena, o que é que me diz disto? Não esperava. A melhoria vai passar pelo laser da última geração, porque a cicatriz, além de ser irregular na superfície, também tem relevo, isto é, tem zonas mais profundas, zonas mais superficiais. O laser é importante em termos de regularizar a pele na zona da cicatriz e também de alterar a cor, isto é, pôr a cor mais homogénea. Depois também há uma outra técnica, também muito recente, que são os fatores de crescimento
crescimento, porque na zona da cicatriz os tecidos estão em forma de godé, estão mais baixos, muito bem. Portanto, é necessário dar a Helena sabe isso tudo muito bem, porque ela já examinou com toda a minúcia, é uma coisa que a acompanha há muitos anos, ela já olhou muitas vezes, não é? Claro. Isto é uma coisa complicada de fazer, é uma coisa que a obriga a internamento, que ela pode ir e vir, que tem... Não, é feito em regime ambulatório, não há internamento, e não vai sentir rigorosamente nenhuma dor. Isso também é importante, não é, Helena? Acho que já tive dor suficiente. E o doutor Biscaia Fraga ouviu certamente parte, pelo menos, da história da Helena. Temos aqui uma jovem cheia de personalidade, que cresceu mais rapidamente do que aquilo, se calhar, que estaria previsto, porque ela passou por muito, acreditou sempre nela própria, continua, até mesmo essas cicatrizes psicológicas e emocionais, ela tem-lhes dado uma grande luta, pelo que nós podemos aqui observar. Portanto, dá gosto tratar assim de pessoas que têm fibra. Pois, felizmente, que a nível da cirurgia plástica, hoje em dia há um treino bastante grande, porque as jovens, fruto, por exemplo, do aparecimento das estrias na pele, o laser, de facto, resulta muitíssimo nas jovens pós-gravidez, por exemplo, que ficam com estrias no abdômen, é exatamente o mesmo tipo de laser. O Dr. Biscaia Fraga já está a fazer a consulta, já está aqui só a pensar como é que há de fazer e como é que vai resolver da melhor maneira. Helena, sai daqui contente? Claro que sim. Então queremos ver depois o resultado. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Obrigada, Dr. Biscaia Fraga, e obrigada, Helena, também.